nós nos unimos numa única corrente de oração, erguemos a voz, Pai, as nossas preces, rogando que nos abençoe, que possamos ter um encontro frutífero, que possamos abordar temas que auxiliem-nos a nos transformarmos em espíritos melhores. Abençoa essa reunião dessa noite, nós te rogamos, em nome do nosso Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Eu gosto muito de falar a respeito de cura, porque todos nós estamos sempre buscando alguma cura, né? Para alguma coisa. E nesse momento, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, que essa pandemia, que é um momento inusitado para nós todos, nós nunca vivenciamos uma situação similar a essa, e sentimos quantas pessoas muitas vezes ficam perdidas porque lhes falta principalmente uma base espiritual para suportarem esses momentos de adversidades. E quantas pessoas ficam também assim inseguras, porque, por exemplo, não podem se dirigir até uma casa espírita, porque a maioria das casas estão fechadas para atendimento presencial ou estão limitados. E eu acho que a gente tendo essa oportunidade de conversar um pouco a respeito, pode ser interessante. Eu sei que a maioria que está aqui presente hoje são todos espíritas antigos e que com certeza sabem até melhor que eu esse assunto, mas pode ter um ou outro neófito que pode se interessar. E, de toda forma, mesmo para quem já tenha a experiência, o conhecimento, eu acho que sempre é válido nós relembrarmos esse processo todo, que tanto serve para nós como pode servir para qualquer um que nos busque com o intuito de receber algum tipo de ajuda. Eu vim em São João, no Novo Testamento, em João, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 15, ele narra a cura de um paralítico em Betesda. E conta-se que ali havia um tanque de água, e que em sua volta ficavam os enfermos, à espera de um determinado momento em que um anjo agitava as águas, e o primeiro que descesse seria curado de qualquer moléstia que sofresse. E Jesus, chegando ali naquela região, naquele tanque, ele viu um homem que estava há 38 anos enfermo em uma cama, e ao lado desse tanque. E perguntou-lhe se ele queria se curar. E esse homem respondeu a Jesus que toda vez que ele estava ali, ele ia toda semana, para ver se um dia ele teria possibilidade de mergulhar, de ser jogado naquele tanque quando a água começasse a se movimentar. Mas que os outros sempre eram mais rápidos que ele e ele nunca conseguiu ser o primeiro. Porque imagina, o cara está lá, doente na cama, com uma grande dificuldade de locomoção. Como é que ele ia conseguir se atirar no tanque? Então, ele sempre foi preterido. E aí Jesus disse-lhe o seguinte: levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem ficou são. E mais tarde, inclusive, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Todas as vezes que Jesus falava
em cura ou procedia a uma cura, ele sempre perguntava primeiro se o indivíduo queria se curar. E em seguida, ele sempre advertia: vai e não peques mais. Eu acho que esse é o primeiro sinal para nós pensarmos do porquê nós somos acometidos pelas doenças. Nos parece que as doenças físicas são a exteriorização das doenças espirituais. Quando um espírito ele tem dificuldade de assimilar alguma adversidade qualquer pela qual ele passou, ele não aceita o que lhe ocorreu, ou a sua própria situação, isso gera um incômodo no espírito de si próprio. Então, só para a gente entender o mecanismo, quando a gente vai nutrindo esse sentimento, essa não aceitação, nós vamos ficando feridos em espírito. Quando nós, por exemplo, nutrimos uma mágoa por alguma coisa ou por alguém e alimentamos essa mágoa, nós observamos que, ao longo do tempo, as pessoas que, por exemplo, alimentam a mágoa, fatalmente vêm a ter um problema cardíaco. Por que razão? Porque os sentimentos que o espírito tem, ele se reflete no nosso perispírito em determinadas regiões. No caso que nós usamos da mágoa, se reflete na região cardíaca. Quando o indivíduo fica muito irado, reflete no intestino. Então, dependendo do sentimento que o indivíduo nutre, acaba lesionando a posteriori alguma região do corpo físico. Mas primeiro lesionou o perispírito. Porque, como nós já vimos anteriormente, o perispírito ele é um corpo extremamente sensível, principalmente ao pensamento e à vontade do espírito. Cada vez que nós pensamos e que nós temos um desejo, ele se reflete no nosso perispírito. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui entre vocês o Fernando, ele está me deixando com uma inveja louca, porque ele está numa praia bonita, com uma areia, com uma palmeira linda atrás dele. Mas eu confesso para vocês que essa é uma inveja do bem. Eu fico feliz de vê-lo ali e gostaria de estar com ele num lugar desse. Então, é um sentimento de verdade, claro que é uma brincadeira, não é de inveja, mas de admiração, que nos faz bem ter. Olhar a natureza, olhar a beleza, admirar as coisas legais. Então, isso faz bem para nós. Faz bem para a minha alma, faz bem para o meu perispírito, faz bem para o meu corpo físico. Se porventura eu tivesse com um sentimento negativo quanto a ele, de alguma forma isso iria se refletir no meu corpo físico. Observem, por exemplo, quando nós temos alguma situação extremamente estressante, quando a gente se irrita muito com alguém, sabe, às vezes você leva uma fechada no trânsito, ou alguém é extremamente grosseiro no seu dia a dia, e a gente fica irado. Se a gente lembrar de alguma situação que porventura tenhamos passado nesse sentido, nós vamos nos lembrar que logo em seguida a esse acontecimento, mas imediatamente, o nosso corpo ele fica muito ruim, ele fica tenso, nós ficamos doloridos, nos dá um mal-estar físico. Esse é o reflexo dos nossos sentimentos. O detalhe
é que quando nós vamos nutrindo por muito tempo os sentimentos, vai acabar gerando uma doença. E a cura sempre se configura no sentido inverso do que aconteceu. Então, quando você fica doente, por exemplo, vamos voltar para o caso da mágoa que gerou um problema cardíaco. Vai ter que se procurar um cardiologista e vai ter que se fazer um tratamento. Concomitante, é possível se fazer um tratamento espiritual. E muita gente procura as casas espíritas em busca de ajuda, muitas vezes em busca de uma cirurgia espiritual que pudesse auxiliá-la. E as casas, todas as casas sérias, sempre aconselham a que o indivíduo continue fazendo o seu tratamento médico. E é óbvio, né? Porque uma casa espírita vai cuidar do espírito. O médico vai cuidar do corpo físico. É imprescindível que continue sendo tratado dessa forma. Então, o indivíduo vai fazer um tratamento médico e a parte espiritual, nós sempre chamamos de, quando a gente faz, por exemplo, quando acontece uma cirurgia espiritual, nós falamos que é uma cirurgia espiritual. Na verdade, é uma cirurgia perispiritual. A espiritualidade sempre atua sobre o perispírito. Não é isso? Ela coleta o ectoplasma doado pelas pessoas, pelos doadores, manipulam esse fluido e fazem o reparo no perispírito, naquela parte lesionada. Algumas vezes, o sucesso dessa cirurgia, dessa recuperação, é instantâneo. Tem pessoas, nós já tivemos oportunidade de presenciar, que com uma única ida a uma casa espírita ou um tratamento, a primeira vez que fez um tratamento, uma cirurgia espiritual, alguma coisa similar, e a pessoa ficou boa. Mas outras vezes demanda tempo. Por quê? Porque primeiro vai reparar o perispírito para depois, com o tempo, refletir no corpo físico. Às vezes ocorre de um indivíduo reincidir na mesma doença depois de alguns anos. Faz o tratamento, melhora, e daqui a 4, 5 anos o indivíduo fica doente novamente na mesma região. Por que razão? Porque ele não se curou. Porque nós só falamos de 2 aspectos, que é o que normalmente acontece, quando, na verdade, são 3. E o mais importante dos 3 não foi curado. Porque o médico, ele cuidou do corpo físico. A casa espírita e os bons espíritos cuidaram do perispírito. Mas faltou o mais importante, que é o espírito. E quem é que cura o espírito? O próprio espírito. Não é? É um tipo de trabalho que ninguém pode fazer por ele. Enquanto o indivíduo não resolver fazer o que nós já estamos enjoados de ouvir dentro das casas espíritas, a tal da reforma íntima, enquanto ele não se decidir se modificar, ele continua lesionando o seu perispírito. Voltando para o nosso exemplo, enquanto o indivíduo continuar acumulando mágoa, ele continua mandando aquelas vibrações negativas para o seu corpo espiritual, para o seu perispírito. Então, naturalmente, com o passar do tempo, vai refletir novamente no órgão físico. O importante é que cuide o espírito para que cesse a causa da doença. No Evangelho segundo o Espiritismo, trata sobre a fé, no capítulo 19. Eu tenho que ler algumas partes, porque nem tudo eu consigo decorar. A fé que transporta montanhas é o tema desse capítulo. E trata do poder da fé e explica quais são as montanhas transportadas. As dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontra nos homens. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas,
são outras montanhas. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, grandes ou pequenos. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os nossos adversários. Uma coisa que eu sempre admirei na doutrina espírita é a fé. E a doutrina nos dá uma ferramenta fantástica para que tenhamos essa fé firme. Porque ela nos explica o que é a fé raciocinada. Nós, espíritas, aprendemos a conhecer os mecanismos que nos gerem, não é? Que nos envolvem e que nós estamos envolvidos, e por conta disso, a gente consegue administrar esses sentimentos e consegue entender o porquê que as coisas acontecem. Então, nós temos o que se chama de fé raciocinada. E eu entendo que alguma coisa acontece por causa disso, daquilo. Que todo efeito tem uma causa. E quando eu compreendo isso, a minha fé não fica vacilante. E eu acho que isso, a doutrina é fantástica nesse sentido. Eu me lembro quando eu era mais jovem, que eu sou jovem, só que eu sou jovem há muito tempo, né? Mas quando eu era mais jovem, eu me lembro que eu participei de um grupo de jovens e nesse grupo nós fazíamos estudos bíblicos, etc. Mas era uma coisa sutil, que era direcionado a adolescentes, ia se falando coisas leves e tal, em determinado momento era-nos apresentado Jesus. E era de uma maneira muito emocional. Via de regra, essa revelação de Jesus acontecia num acampamento, num lugar muito bonito, gostoso de se ficar, tal. E a gente ficava muito emocionado recebendo aquela informação de Jesus e apresentando Jesus como nosso Salvador. E todos saíam dali vibrando de uma maneira gostosa, tal. Mas o problema é que ele nos era apresentado só emocionalmente. Nos era dito que Jesus era Salvador, que ia tirar os homens do pecado original, mas sem entrar em detalhes, sem falar tudo que envolvia tudo isso. O grande problema é que na primeira adversidade, na primeira dificuldade que um jovem, um adolescente enfrentava, e ele era obrigado a encarar alguma coisa grave, a fé se esvaecia, porque era uma fé meramente emocional. Ela não tinha razão nenhuma. Não tinha como se justificar aquele fato. Vamos usar um exemplo muito grave. Morreu o pai do rapaz, do jovem. Sofreu um acidente e morreu. Na cabeça do jovem é uma tremenda injustiça. Seu pai era o arrimo de toda a família. Seu pai é que pagava o seu colégio, a sua faculdade, que o sustentava. E a partir daí, como é que ficava? Então, percebam que criava um grande tumulto na cabeça e o jovem perdia a fé, porque era uma fé meramente emocional. Não tinha subsídio nenhum. Enquanto que a doutrina espírita nos mostra a relação que existe entre os nossos feitos e os nossos acontecimentos. Então, a gente consegue visualizar de uma outra forma as coisas da vida, as adversidades da vida. Então, é a fé raciocinada, é uma fé muito mais forte. Eu procurei um significado da palavra fé, e um deles é confiança no sucesso
de se atingir um objetivo. Confiança no sucesso de se atingir um objetivo. Então, quando a gente fala que tem fé, é aquilo, eu sei que vai dar certo no final. O Chico falava, né? Se não deu certo é porque não chegou ao final. Mas isso é fé. Ah, mas vai demorar, mas eu não sei quanto tempo precisa. Mas eu sei, hoje eu sei, nós sabemos, que no final vai dar certo. Que lá na frente nós vamos entender o porquê dessas coisas terem acontecido. Então, essa é a fé. A fé sincera e verdadeira, ela é calma. Traz a paciência, porque sabe esperar e compreende todas as coisas. E tem a certeza de chegar ao fim. A calma na luta é sinal de força. E também de confiança. Enquanto que a violência é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Observe quando começa-se uma discussão e alguém começa a gritar, basicamente ele começa a perder a razão. Porque se está necessitando se impor através da palavra dita mais alta, não tem confiança naquilo que está falando. Ou pelo menos não está sabendo transmitir o que deseja. A verdadeira fé se alia à humildade e deposita sua confiança em Deus. E por isso os bons espíritos vêm em seu auxílio. Todas as vezes que nós externamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, os bons espíritos naturalmente vêm em nosso encontro, porque nós entramos em sintonia. Sempre que... Eu me lembro que tem uma passagem no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se o concurso dos bons espíritos sempre acontece, malgrado o indivíduo não peça ajuda, e os espíritos que algumas vezes eles respondem meio ríspido, né, para Kardec, falam, e você acha que se você não nos chamar, nós não vamos vir? Claro, todas as vezes que se estiver promovendo o bem, tentando ajudar alguém, não precisamos nem pedir ajuda. Esse é um mecanismo que nós estamos submetidos, que é um mecanismo de sintonia. Quando eu desejo promover o bem, eu posso ser ateu, eu posso ser católico, evangélico, de qualquer religião, eu atraio para o meu lado os bons espíritos. Como o contrário também é verdadeiro. Quando você deseja fazer o mal, prejudicar alguém, óbvio que nós atraímos espíritos similares. Não é? Então, a fé é isso. Quando eu sei, eu tenho confiança que Deus está do meu lado e eu tenho a paciência de aguardar o desenlace daquela situação, demore quanto tempo for, os bons espíritos vão estar comigo, me auxiliando. Sempre. Sempre. E o poder da fé, ela tem uma aplicação imediata na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido. Quando nós falamos que vamos dar um passe, nós sabemos que o passe é uma troca de energia. O passista vai emanar os seus fluidos magnéticos, que vão envolver o assistido e levar uma condição melhor para ele. Quando o passista realmente se prepara, se dispõe a fazer isso,
Quando ele se concentra, quando ele se coloca à disposição da espiritualidade para esse momento, acontece um fenômeno maravilhoso, que é de vir os bons espíritos atuarem sobre esse passista e dotando os fluidos que ele está emanando das melhores condições que vão atingir o assistido. Então, a fé tem essa coisa de fazer com que os fluidos que nós estamos emanando eles sejam fantásticos. E também o assistido é imprescindível que ele esteja receptivo, que ele também tenha fé. Porque quando o assistido tem fé, e ele quer, de fato, receber esses fluidos, os seus chakras se abrem. Né? Tecnicamente falando, os seus centros de força, que são cônicos, né? Deixa eu pôr aqui mais ou menos assim, eles são assim, né? Quando a gente quer receber o passe, eles se abrem, fica aquele bocão. E aí ele consegue absorver a energia que está sendo emanada. Eu acho o passe é uma coisa lindíssima, né? As pessoas, às vezes, não dão o valor necessário ao passe. Eu sempre digo que às vezes me incomoda pessoas que vão tomar passe e que não se preparam para tomar o passe. Eu trabalho lá na Casa de Jesus, é uma casa que tem um número grande de frequentadores, eu cansei de ver lá durante o dia, pessoa chega para tomar um passe durante o dia, ele para o carro, desce correndo com o celular no ouvido, ele já pega a fichinha, ainda está falando de negócio, ele entra, senta ali, e você vê que ele está teclando, está mexendo com sua ocupação, sua profissão, etc. Daqui a pouco chama ele para dentro, ele entra, toma o passe em 5 minutos, ele sai da sala e já está com o telefone no ouvido. Ele não conseguiu aproveitar, não que não aproveitou nada, mas aproveitou pouquíssimo do muito que lhe foi dado. Não houve tempo dos seus centros de força se abrirem. E, tecnicamente, isso era imprescindível. Não teria problema nenhum esse indivíduo chegar lá 10 minutos antes, sentar, sempre ter uma musiquinha tranquila, tem leituras ali, livros edificantes que o indivíduo poderia ter lido meia folha só para poder se sintonizar. Né? Porque quando o indivíduo entra, tecnicamente falando, explicando como é que, né, funciona, quando ele entra ali na casa, a espiritualidade já faz escaneia ele, né? Passa um scanner e vê quais são as suas dificuldades, as suas necessidades. Enquanto ele está sentado ali esperando, estão manipulando os fluidos que vão ser destinados para ele. Então, na hora que ele entra, vamos supor que o Alberto que seja o passista que esse indivíduo vai ser atendido. Quando o Alberto está lá, que ele já estava com a fé, já se preparou para fazer, ele já está produzindo os seus fluidos para poder destinar ao assistido. A espiritualidade vê que vai entrar aquele paciente, dota os fluidos do Alberto do remédio que ele necessita. Para cada um é um. Não é o mesmo remédio para todo mundo. É específico. Então, a hora que o Alberto está ali dando o passe no assistido, é o passe dele. Então, quando ele está receptivo, os seus chakras todos abertos, recebendo aqueles fluidos magnéticos, aquilo vai fazer a transformação perispiritual que ele necessita. Vai lhe dar equilíbrio, vai lhe dar bem-estar. Então, é uma coisa linda, maravilhosa, que infelizmente nem todas as pessoas compreendem, não é? Mas ainda aí a gente vê o que a fé faz. Então, para que a gente... Eu começo a falar, às vezes eu me empolgo, perdão, estou vendo aqui, já são 20 horas. Mas, para a gente concluir, a verdadeira cura
É isso. As casas espíritas é uma ferramenta para ajudar o indivíduo a ter um certo equilíbrio. Primeiro, leva o conhecimento dos mecanismos que gerem os espíritos. Como é que funciona essa coisa toda? A casa espírita explica. A doutrina espírita é a única que estuda isso e consegue explicar para as pessoas. E estimula a pessoa a fazer a sua reforma íntima, que é a sua verdadeira cura. Enquanto a pessoa não se conscientizar de que necessita mudar o seu comportamento, a sua maneira de ser e de encarar a vida, ela nunca vai ser sã. Então, essa era a história que eu queria contar hoje para nós, para a gente poder bater um papo e pensar um pouco sobre isso. Eu sei que vocês todos já são veteranos e conhecem muito disso daí, provavelmente muito mais que eu, mas que é legal a gente lembrar. E de esse mecanismo do passe, que mesmo hoje, eu sei que daqui a pouquinho vai ter um passe aqui na casa, à distância, mas não existe distância para o espírito. Quando nós nos sintonizamos, quando nós estamos querendo receber e nós nos abrimos, é o nosso pensamento que promove a avenida que vai trazer esses fluidos até nós, não é? Então, era por isso que eu quis tocar nesse assunto, para que todos nós nos conscientizássemos um pouquinho mais de como é que isso funciona. Pessoal, eu não vou retardá-los nem prendê-los mais, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande estar nessa casa que eu gosto tanto e poder estar junto com vocês. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um.